presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que vai discursar nesse momento nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente traz aí esse anúncio sobre o presidente, né? E as autoridades norte-americanas decidiram aí, dada a extrema pressão política interna, que poderiam agir sem a coalizão e não criar grandes problemas. Bom, Dani, enquanto a gente não vem, então daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações sobre esse pronunciamento do presidente americano Joe Biden. Vou trazer mais informações aqui para todo mundo que está nos acompanhando, de olho nas notícias sobre essa guerra entre Rússia e Ucrânia, porque aqui no Brasil, o ministro Carlos França, ministro de Relações Exteriores, ele afirmou hoje que o Brasil não deve apontar o dedo para nenhum dos lados na guerra entre os países. E o ministro, então, que está em viagem oficial a Lisboa, o chanceler negou, então, que o governo brasileiro esteja agindo com indiferença em relação ao conflito. Ele disse, abre aspas, temos uma posição de equilíbrio e não uma posição de indiferença, mas sim de imparcialidade, fecha aspas. A neutralidade defendida pelo presidente Jair Bolsonaro desde a primeira semana de guerra, né? E esse é um movimento aí que o presidente segue defendendo, dessa imparcialidade e tudo mais. E no dia 27 de fevereiro, o presidente já anunciou então que o Brasil não irá, né, desde aquele momento, tomar um partido nessa guerra, afirmando que a atitude do governo seria de continuar pela neutralidade e equilíbrio. E o mandatário também disse que é exagero falar em um massacre na Ucrânia. E dias antes, no dia 24 de fevereiro, durante uma live, o presidente desautorizou e criticou também o vice-presidente Hamilton Mourão, que condenou a invasão feita pela Rússia. E essa escolha do governo brasileiro foi criticada, então, pelo encarregado de negócios. Bom, a gente vai, então, agora acompanhar, né? A gente recebe, então, aqui o Rafael Lara, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais o que o presidente americano está falando nesse momento. Vamos acompanhar. Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. Os Estados Unidos estão anunciando hoje que está mirando nos principais alvos da economia russa, principalmente na indústria de gás e também de tudo que a economia também pode afetar a vida norte-americana. Os Estados Unidos também apoiaram de maneira incondicional todo o povo ucraniano e também deixou bem claro que não irá reter algum tipo de assistência a eles. NATO and all of the EU and our allies totally united. A nossa resposta, inclusive, vai ser de maneira unida com todos os nossos amigos da OTAN e também da União Europeia, de maneira sempre coordenada. Inclusive, nós somos um exportador de energia. Então, nós também estamos fazendo uma organização para que nós não tenhamos que depender da energia russa também. Nós continuamos colocando pressão para consequências contra a Rússia de Putin e também a sua máquina de guerra. Em relação às consequências que os norte-americanos podem acabar sofrendo no preço dos combustíveis, eu disse logo no começo que defender a liberdade iria custar caro e também poderia acabar custando aos próprios norte-americanos. Nós, então, iremos continuar falando com os nossos amigos da OTAN, da União Europeia e também da Ucrânia.
Germany to Finland to the Netherlands. Nós pedimos também para nossos amigos da OTAN e da União Europeia que consigam atravessar esses problemas logísticos, principalmente da Alemanha para a Holanda e também dos países que estão em volta da Ucrânia, para que nós possamos ajudá-los. Nós também estamos trabalhando de maneira coordenada para que possamos entregar assistência humanitária, comida, remédios para todo o povo da Ucrânia. Nós então colocamos também equipes na Moldávia para que possamos ter noção do que está acontecendo no local. E nós também temos um compromisso com os nossos amigos do Ocidente, de todo o flanco ocidental, para que possamos continuar defendendo e coordenando uma ajuda à Ucrânia no meio disso tudo. Os Estados Unidos irão compartilhar, irão ter aí as responsabilidades em relação ao povo ucraniano. E eu falei, inclusive, com os líderes da Holanda e também do Reino Unido para como iremos trazer consequências para a Rússia contra a Ucrânia. E também iremos, então, trazer uma união para que possa levar consequências críticas à economia russa. E agora que, inclusive, nós sabemos das consequências dessas sanções, enquanto um rublo vale menos que $1. E ele tenta colocar o preço para cima e ele não consegue fazer mais. Nós também cortamos os incentivos aos bancos russos e isso aconteceu. And sap its economic strength and weaken its military for years to come. Major companies are pulling out of Russia entirely without even being asked, not by us. Empresas, inclusive sem que nós fôssemos pedir para elas, estão saindo da Rússia de vontade própria para que não cooperem com esse ataque russo à Ucrânia. Inclusive, várias suspenderam suas operações na Rússia, na segurança russa. E tudo isso é por conta da escolha de guerra da Rússia. E nós também colocaremos os jatos privados, todos os aviões necessários para que possamos aí diluir essa dor que é causada pela guerra de Putin. E nós iremos gastar milhões e milhões de dólares para que possamos colocar essas consequências. As palavras de Putin têm, inclusive, trazido consequências às famílias norte-americanas na bomba de combustível. Desde que ele começou a falar esse tipo de coisa, esse ataque à Ucrânia, as bombas de combustíveis começaram a ficar mais caras para todas as famílias norte-americanas. E não apenas aqui nos Estados Unidos, como, por exemplo, também no Reino Unido. Então, nós estamos nos unindo para trazer mais de 16 milhões aí de litros da nossa capacidade de petróleo para que possamos equilibrar a oferta e demanda de petróleo. Principalmente para que possamos ajudar as famílias norte-americanas e suas empresas. E nós sabemos que, inclusive, a guerra de Putin à Ucrânia faz o preço aumentar. Mas nós não achamos que é uma postura correta das empresas de tentarem tirar lucros quando essa situação está ocorrendo. Eu gostaria de deixar bem claro que nós não iremos tolerar.
E nós iremos, inclusive, trazê-los para que possamos mostrar, né, a essas empresas de petróleo que estão tentando tirar lucro nesse momento, nós devemos trazê-las punições, inclusive, para inclusive dá-las como exemplo a outras empresas. Inclusive, mesmo durante a pandemia, nós produzimos mais petróleo no meu primeiro ano de mandato do que no governo anterior. Nós, inclusive, estamos no caminho para aumentar o recorde de produção no próximo ano. E nos outros 10% também de terreno federal, nós iremos continuar produzindo e aumentando o nível de produção de petróleo desde o último ano, em 9 mil, que já inclusive já foram até aprovados esses litros. Então, não, nós não estamos com menos produção agora. Deveríamos ser claros em relação a isso, deveríamos ser honestos. E para que possamos proteger nossa economia a longo termo, nós precisamos ser independentes energeticamente. Só não é optível esse tipo de questão. Isso é uma questão inteira também de como nós iremos, de maneira unida com a União Europeia, trazer essas soluções para o petróleo. Nós não iremos subir o preço da energia para as famílias norte-americanas. E nós não iremos também, e nós iremos, no caso, também trazer incentivos fiscais para aqueles que têm carros elétricos de energia. Nós então iremos tentar equilibrar esse impacto nas famílias americanas. And it will make America a world leader, manufacturing and exporting clean energy technologies of the future. Nós iremos, com toda essa movimentação, nos tornar um dos maiores países com energia limpa em grande potência. Nós vimos nas últimas semanas os ucranianos mostrando aí sua coragem, sua bravura ao defender seu território ucraniano, e nós sabemos da guerra russa que Putin colocou contra a Ucrânia, o quanto que isso trouxe de consequências para inclusive as pessoas dentro daquilo ali, os civis que estavam nas suas casas, enfim. Nós sabemos que o Putin não poderia ter feito isso a qualquer custo, e nós alertamos isso. E nós também sabemos sobre como a energia e toda essa questão tem trazido um derretimento do mercado. Nós sabemos de 2 milhões de ucranianos que já estão refugiados, que saíram da guerra. E obter a Ucrânia nunca será uma vitória para Putin. E nunca será... E nunca será apenas útil. E nós sabemos, inclusive, que se não trouxermos as consequências econômicas necessárias hoje para Putin por desafiar a liberdade humana, nós iremos nos arrepender amanhã. Ukrainian people are demonstrating by their physical courage that they are not about to just let Putin take what he wants. That's clear. Nós mostramos e já vimos o povo ucraniano levantando contra a Rússia, mostrando para Putin de que ele não pode pegar o que ele quer na hora que ele bem entender. Nós iremos ajudá-los contra a tirania e a opressão. As pessoas em todo lugar estão pedindo por liberdade. A guerra de Putin deixará a Rússia mais fraca e o resto do mundo mais forte. Que Deus abençoe a Ucrânia.
Eu sei que tem muitas perguntas, eu sei que tem muitas perguntas, mas temos muita coisa ainda que temos que deixar claras, então não vou responder perguntas agora, eu vou deixar mais para frente quando tivermos mais atualizações, eu agradeço, e é isso. Bom, essa então foi a coletiva do presidente norte-americano Joe Biden. Coletiva não, né? Um pronunciamento no caso, né? Ele não sou como coletiva, mas no fim não respondeu a pergunta dos repórteres, então foi um pronunciamento aí do presidente Joe Biden. Daniel. Valeu, Rafael, obrigado pela tradução aí do pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Eu só vou fazer um pequeno resumo do que o Rafael acabou de traduzir aqui para a gente. Os Estados Unidos, nessas imagens aí recuperadas que vocês estão vendo agora, desse discurso que acabou agora, os Estados Unidos se preparam para apoiar o povo ucraniano. Estamos trabalhando proximamente com nossos parceiros europeus para reduzir a dependência deles à energia russa. O presidente disse também que estamos banindo todas as importações de petróleo e gás da Rússia. Nós já oferecemos mais de $1 bilhão em auxílio ao povo ucraniano. Estamos também oferecendo apoio humanitário ao povo ucraniano, tanto aqueles que continuam na Ucrânia quanto os que conseguiram escapar. O presidente dos Estados Unidos também disse que a vice-presidente Kamala Harris se encontrará com os aliados na Polônia nesta semana. Os Estados Unidos compartilharão a responsabilidade de cuidar dos refugiados para que os custos não recaiam por completo nos países europeus. Estamos adotando o maior pacote de sanções da história, causando danos severos à economia russa. A economia russa está ruindo. O rublo caiu mais de 50% desde que Putin anunciou esta guerra. Estamos estrangulando o acesso da Rússia à tecnologia, como aos semicondutores, para que isso enfraqueça sua economia e sua força militar por muitos e muitos anos. Putin já está prejudicando os americanos na bomba de gasolina. Desde o início da guerra, o preço da gasolina nos Estados Unidos já subiu 70 centes de dólares e vai subir ainda mais. Mas eu faria o possível para evitar que a guerra de Putin afete os nossos preços. Essa crise nos lembra que para proteger a nossa economia no longo prazo, precisamos ter independência energética, assim como os nossos colegas europeus precisam se proteger da falta do petróleo russo. Nós também precisamos fazer a transição para a energia limpa. Acreditamos que juntos conseguiremos mais independência. A guerra de Putin causou um sofrimento enorme e uma perda desnecessária de vidas na Ucrânia. Os líderes ucranianos têm pedido um cessar-fogo, mas Putin parece ter decidido continuar no seu caminho de morte. Esse foi o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, banindo então as importações de petróleo e gás da Rússia. E os mercados acionários europeus operavam em alta nesta terça-feira, mas alguns índices já viraram nos últimos minutos de negociações e já fecharam em leve queda, conforme o conflito entre Rússia e Ucrânia avança. Os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram que irão suspender as importações de petróleo da Rússia, o que levou as cotações de petróleo a operarem acima de $130 o barril. São essas informações que você acabou de conferir aqui na BMC News, nesse pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que anunciou aí mais sanções aí ao governo do presidente russo Vladimir Putin. E a gente segue acompanhando essas informações ao vivo na nossa programação.